Eu quero começar esse vídeo aqui propondo alguns cenários para você. O primeiro deles é você resolve viajar com a sua família, vocês vão para o interior, onde tem um rio, e na hora que vocês vão entrar para nadar no rio, chega alguém e fala assim, olha, eu se fosse vocês não entrava nesse rio não, porque ele é muito perigoso, tem muita correnteza aqui, ano passado várias pessoas se afogaram nesse rio. E você pergunta, mas quem é você? Você mora aqui? Ah, tá vendo aquela casinha do outro lado ali? É minha casinha, eu moro ali. Moro aqui há 25 anos. Então a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, vocês sabendo que um morador próximo àquele rio ali conhece o que se passa ali, que pessoas já se afogaram ali, você vai entrar no rio mesmo assim? Sim ou não? Se você entrar no rio, por quê? Por que você vai contrariar alguém que conhece a região? Deixa aqui no comentário aqui embaixo. E se não também, né? Por que você não entraria no rio? O segundo cenário é o seguinte, você vai a um médico, vai a um cardiologista, e ele diz que está com um problema no coração que você vai ter que operar. Você desconfia dele a princípio, porque você quer uma outra opinião, né? Você quer uma segunda opinião, você vai em outro cardiologista e ele diz que você tem um problema de fato que terá que operar. Então um amigo seu, que também é médico, cirurgião plástico, te analisa e ele diz, não tem nada de errado com você. Tá tudo bem com você. Em quem você confia? Você confia nos dois cardiologistas peritos em suas áreas de coração, né, que te analisaram e disseram que você tem um problema sério e tem que operar, ou você vai acreditar em um outro médico que não é especialista na área e que é seu amigo? Em qual dessas fontes você confia? Nos cardiologistas ou no cirurgião plástico? E o terceiro cenário, você está conversando com alguém sobre Revolução Francesa. Você lê um livro sobre o assunto, achou muito interessante, e você está conversando com alguém, e você conta um ponto lá que você leu no livro que achou interessante, e a pessoa diz, olha, isso não é verdade, não aconteceu assim. Esse livro que você leu não é muito correto, não. E você pergunta para ela, mas como você sabe? Cara, não, eu sou doutor em História, a minha área de especialidade é a Revolução Francesa. Eu posso te passar várias referências aqui, vários autores consagrados, vários historiadores conhecidos que te dão a versão correta dessa história. Em quem você vai acreditar? No livro que você leu ou nessa pessoa aí, doutor em História, especialista em Revolução Francesa? Eu propus cenários para vocês aqui por uma razão muito clara. Atualmente, o que você vê muito na internet, você tem lá uns certos grupos, né, alguns grupos de pessoas que até se esforçam para trabalhar logicamente os argumentos, né, propor argumentos que sejam coerentes, que façam sentido, que não sejam falaciosos. E quando você vem aqui, prepara um vídeo com vários materiais de referência, né, vários autores, vários teóricos, vários especialistas, uma crítica que você ouve comumente, com frequência, é que você está cometendo uma falácia de apelo à autoridade. Argumentum ad verecundiam. Ou seja, o seu argumento se baseia na opinião de outras pessoas, de outros peritos, de outros experts. E o grande debate que há em torno disso, e é um debate acalorado que ocorreu nos últimos 25 anos no campo da lógica, no campo da argumentação, é que, na verdade, a falácia de apelo à autoridade não é uma falácia. O apelo à autoridade nem sempre é uma falácia. Na verdade, geralmente não é uma falácia. Eu vou deixar para vocês aqui dois artigos muito interessantes sobre isso, que na verdade já é um apelo à autoridade, né? Um deles se chama Two Kinds of Arguments from Authority in the Ad Verecundian Fallacy, que é do Douglas Walton e do Marcin Kosovi, que em português quer dizer dois tipos de apelo à autoridade na falácia ad verecundiam, e um outro artigo que se chama There is no fallacy of arguing from authority, que não existe a falácia de apelo à autoridade, de Edwin Coleman. O que esses dois dizem? São dois argumentos diferentes, eu vou me enfiar mais no trabalho do Douglas Walton, que é muito conhecido, é um lógico muito conhecido, um especialista em argumentação. E o que eles dizem? Que na verdade o apelo à autoridade, ele só é uma falácia quando você apela para uma autoridade irrelevante, ou para uma autoridade que não é especialista num campo cognitivo, num campo de conhecimento. Então o que é o apelo a uma autoridade irrelevante? Por exemplo, você tem lá o Einstein, o físico. O Einstein vai e diz para vocês que comer ovo é bom. O Einstein é um físico. O Einstein é um cientista. Ele não é um nutricionista. Então o Einstein falar que comer ovo é bom não tem nenhum tipo de peso, não tem nenhum tipo de autoridade, não tem nenhum tipo de validade, porque não é o campo de conhecimento do Einstein. Ou um historiador vai te falar que você precisa trocar uma peça do seu carro. A não ser que esse historiador seja um grande especialista também em mecânica, conheça muito bem como arrumar carros, como trocar peças de carros, a autoridade dele nesse assunto é zero, é nula ou é insignificante. Se você quiser saber se seu carro tem problema, você vai procurar um mecânico, que é a autoridade competente para poder olhar o seu carro, examinar o seu carro e dizer se seu carro tem um problema ou não e aquilo que você tem que trocar.
Ou um médico. Um médico é aquele que vai te analisar, vai ver o teu corpo e vai te dizer se você tem algum problema ou não, de saúde. E quais remédios tem que tomar. Então, um dos casos nos quais o apelo à autoridade é uma falácia é quando você apela para autoridades irrelevantes. Você pegar, por exemplo, um argumento sobre história e você se fiar num teólogo. Ou você pegar um argumento sobre ciência e você se fiar num filósofo, excetuando quando se trata de um filósofo da ciência naquela área específica. Ou você está falando sobre medicina e usar como autoridade um engenheiro. Então, nesse tipo de situação, você tem uma falácia. É quando você usa como referência, como autoridade, alguém que não é autoridade naquela área que você está debatendo. O Douglas Walton apresenta uma lista que é muito interessante para você saber se a autoridade que você está citando é realmente uma autoridade relevante naquela área que você está debatendo. Então, são 6 perguntas. O primeiro delas é a questão de expertise. Quão credível é o expert naquela fonte de especialidade? A segunda pergunta é a questão de campo. O expert é um perito no campo X do qual o assunto faz parte? Então, por exemplo, um doutor em História, especialista em Revolução Francesa, está falando sobre Revolução Francesa ou está falando sobre Grécia Antiga? Porque isso afeta também o grau de autoridade daquele especialista. Outra questão, questão de opinião. O que o expert está afirmando sobre o assunto? Isso é importante também. O que o historiador sobre Revolução Francesa está falando sobre a Revolução Francesa? Outra pergunta, questão de confiabilidade. O expert é pessoalmente confiável como uma fonte? Qual é o histórico dele? Qual é a formação dele? Quem é essa pessoa, né? Outra pergunta, questão de consistência. A afirmação do expert é consistente com o que outros experts dizem? Então, por exemplo, historiador de Revolução Francesa está dizendo alguma coisa que é consistente com o que outros historiadores falam sobre aquela área, sobre aquele campo, sobre aquele assunto? Ou é muito diferente? Ou é totalmente revisionista? Ou é negacionista? E por fim, a última pergunta, questão de evidência de suporte, se a afirmação sobre aquele assunto do expert é baseada em evidências. Esse expert tem como comprovar o caminho que ele percorreu para chegar àquela conclusão? Então, o apelo à autoridade, o argumentum ad verecundiam, não é uma falácia em boa parte dos casos se você estiver utilizando fontes confiáveis, se você estiver utilizando especialistas de fato em suas áreas. E geralmente, quando você utiliza um expert, quando você utiliza uma fonte de autoridade, você já fez uma pesquisa com diferentes outras fontes naquele assunto e você une essas fontes e bate a informação. Então você não vai pegar um único expert, você vai trabalhar com vários experts e você vai ver se as informações deles correspondem. Porque se você tiver uma área no qual há uma grande divergência de opiniões, metade do expert diz uma coisa, metade dos experts dizem outra, então você pode chegar a uma conclusão de que não há um consenso sobre aquele assunto, de que não há uma resposta definitiva sobre aquele assunto. Mas em várias outras áreas você tem consenso, você tem, se não a totalidade dos especialistas, a vasta maioria dos especialistas que concordam com uma resposta. E o curioso é que você observa também nesse tipo de revisionistas históricos, negacionistas históricos, que eles também apelam para a autoridade. Eles também buscam, naquela sua vertente revisionista histórica, ou de conhecimento, ou negação da ciência, eles buscam algum tipo de expert que corrobore a visão deles. Então eles também apelam para a autoridade, mas apelam para uma autoridade que destoa da maioria dos experts. Vou citar um caso para vocês aqui também, que tem sido debatido recentemente, que tem sido bastante controverso na internet, que é da Terra plana. Você tem um corpo de conhecimento de experts enorme, que dizem que a Terra é esférica. Basicamente, qualquer cientista sério, qualquer especialista na área, qualquer astrofísico, qualquer cientista nesse campo vai dizer que é isso, que a Terra é esférica. E você tem um grupo pequeno, diminuto, de talvez até cientistas, mas de um grupo pequeno de pessoas que nega isso, que diz que a Terra é plana. Então quando você faz essas perguntas aqui, né, questão de expertise, de campo, de opinião, de confiabilidade, de consistência, de evidência de suporte, você tem pessoas que optam em desconsiderar isso, se fiar num expert, uma autoridade que destoa de todo o corpo de conhecimento e de experts que estão falando sobre o assunto, para aceitar aquilo que uma única pessoa está dizendo às vezes. Ou na história também. Negacionistas do Holocausto, por exemplo. Você tem poucos autores que negam o Holocausto e quem quer acreditar naquilo ali nega todo um corpo de informações, de dados, de evidências, de conhecimento de especialistas que dizem o contrário. Um aspecto que o Walton apresenta, que é interessante a gente observar também, é que geralmente uma pessoa leiga no assunto, ela não tem os recursos necessários para confirmar se a fonte utilizada no argumento de autoridade ela é confiável ou não. Ela é uma fonte de fato importante para aquele campo.
Por exemplo, você é um expert num assunto, você é um expert em medicina, e você quer provar um ponto ali, conversando com um leigo, num debate com um leigo, uma pessoa que não estudou medicina, e você vai lá e puxa uma fonte, você pode ser desonesto. Você pode pegar uma fonte que não é tão relevante assim, só para convencer o seu interlocutor. E esse interlocutor seu não tem a base para poder pesquisar e investigar essas coisas. Eu quero citar um caso aqui interessante, recentemente aqui, que eu vi ontem no vídeo do Dead Consensus, sobre algumas informações do Caio Coppola. O Caio Coppola teve uma discussão com o Edgar sobre a interpretação da lei e o que o Sérgio Moro fez foi de fato ilegal ou não. E daí o que o Caio Coppola fez foi pegar uma série de referências de alguns autores, de juristas, para mostrar como ele estava certo, como há uma discordância na justiça em relação a certos assuntos. Então ele estava certo, ele acreditava naquilo ali, ele estava certo, e ele poderia sustentar isso a partir de autoridades. E o que o Dead Consensus fez ontem, no vídeo dele, foi mostrar que na verdade não. Na verdade, existem várias fontes muito mais confiáveis e que são a prática no direito criminal que contestam o que o Caio Coppola fez. Então o que o Caio Coppola fez foi pegar um recorte de alguns especialistas que corroborariam com aquilo que ele quer dizer, e jogando para os leigos, para os ouvintes da Jovem Pan, jogando para o Edgar, jogando para outras pessoas que não sabem de direito, aquilo parece como um argumento convincente. Ele pegou ali meia dúzia de autores e aquilo ali pareceu convincente. Mas quando você vê um outro advogado que trabalha na área criminal, que não é apenas um bacharel em direito, e ele vem e apresenta uma série de fontes, referências, que são as que são realmente utilizadas no dia a dia da prática do direito criminal, aí faz toda a diferença. Aí faz toda a diferença. Você vê realmente quem são as fontes e as autoridades relevantes para aquele caso em particular. E só uma observação aqui, embora o Dead Consensus use uma máscara, eu sei quem ele é, então eu sei que ele é uma fonte mais confiável nesse aspecto do que o Caio Coppola, que eu também sei quem é. Então, para concluir aqui, o apelo à autoridade geralmente não é uma falácia, desde que você se fie em autoridades que realmente são confiáveis, credíveis em seus campos, e que estejam falando sobre assuntos que dominam. Por exemplo, como eu disse, se você pegar um historiador que é um especialista numa área e que está falando sobre aquele assunto, ele é uma fonte confiável, desde que esteja de acordo também com outros historiadores daquele mesmo assunto que falem coisas semelhantes. Você tentar buscar fontes obscuras para comprovar um ponto contrário, isso sim é uma falácia. Ou você tentar buscar uma fonte que é uma autoridade no assunto, mas que fala de outro assunto, isso também é uma falácia. O apelo à autoridade só é válido quando a autoridade é realmente uma autoridade, é realmente um expert naquela área. Eu vou mostrar para vocês aqui esses dois links, tanto do artigo do Walter quanto do Coleman, para que vocês possam ler, conferir também, estudar, pesquisar. E isso é importante também, quando você mencionar uma autoridade, você mencionar alguma fonte, você apresentar suas fontes para as pessoas, para que elas possam conferir também e buscar informação por conta própria e conferir também quais são as evidências que essas pessoas utilizaram para chegar às suas conclusões e quais são as fontes que elas também consultaram. Porque mesmo um especialista como o Walton, por exemplo, se você observar aqui no artigo dele, tem uma bibliografia aqui de outros autores que ele utilizou como referência, de artigos que ele já escreveu sobre esse assunto. Você pode realizar o percurso que esse especialista fez para chegar às suas conclusões. E provavelmente você ler esses artigos aqui vão te levar a outras referências, remontando a outros autores, assim você vai acompanhando a gênese do pensamento. As ideias não nascem do nada. Não nascem do zero. Geralmente a gente está se referindo a alguma outra pesquisa anterior que foi feita a partir de outra pesquisa até um ponto que se remonta até a antiguidade em algum momento. Mas geralmente você pode retraçar o percurso do conhecimento até os dias de hoje. E para fechar esse vídeo aqui, eu quero fazer uma citação que tem a ver com isso, com esse assunto, né? Uma citação do Isaac Newton que diz o seguinte: se vi mais longe foi por estar de pé sobre ombros de gigantes. Que fala justamente sobre essa tradição, sobre o conhecimento pretérito, o conhecimento de especialistas, e assim você pode galgar cada vez mais longe no conhecimento. Quando você tem bases sólidas e autoridades reconhecidas, você pode tentar enxergar mais longe. Quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto aí, sobre apelo à autoridade, sobre a crítica que fazem muito constantemente sobre esse assunto aí, se você já caiu nessa história aí de você apresentar alguma fonte, alguma referência, alguém dizer que não vale porque é apelo à autoridade, uma falácia. Me diga o que você pensa sobre esse assunto, deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio e a gente vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!